Em nome da direção, em nome do professor Bayard Boatê, que eu represento aqui hoje, a gente quer dar as boas-vindas a todos, aos palestrantes, figura do diretor da CCNN Eventos, Fernando Azugui, senhor Marcos Barros, consultor de uma empresa muito famosa de consultoria, faz um congresso de turismo, congresso acadêmico, onde as pessoas envolvidas com o turismo possam passar as evidências atuais em turismo. Isso a gente tem realmente uma carência muito grande. Comprovação científica é uma coisa que parece até um chavão, mas a gente tem que entrar no campo da comprovação científica, porque falar por falar, a gente tem muita gente aí no mercado falando por experiência, a gente respeita. Mas a comprovação científica, os dados estatísticos, todos os estudos de pesquisa é que vão dar realmente suporte a isso tudo. A gente só pode contestar quando a gente realmente tem suporte para contestar. A gente só pode pesquisar quando a gente tem dúvidas. E quem não tem? Nosso tema é Brasil. Em que momento a gente vive? Quais são as oportunidades que a gente está enfrentando? Quais são os desafios que a gente enfrenta? Quais são as oportunidades que a gente ainda não enxergou? E será que a gente está de fato vivendo um momento oportuno? É oportuno se estivermos preparados para a sorte. Legados ou endividamentos? Só para vocês terem uma noção, o Canadá acabou de pagar a sua dívida em 2008. O Canadá ele absorveu a Olimpíada de Montreal em 1976. Foram 32 anos de endividamento. Estou falando de Canadá. Que tal o Rock in Rio? O que vocês acharam? Bacana? Eu acho que houve um ganho de marca bacana, eu acho que houve um profissionalismo. Claro que aconteceram episódios que talvez não estivessem no plano, mas eu acho que foi um evento positivo, ganho de marca. O Brasil está na moda, a gente precisa aproveitar essas coisas, e quanto mais privatizado for esse tipo de negócio, menos problema, menos corrupção, mais assertividade vai acontecer dentro dos nossos negócios. Mais técnica, de fato, vocês poderão estar compondo esse quadro técnico daqui para frente, vocês poderão ter também a ideia de que a iniciativa privada, ela também precisa contribuir com a inovação no sistema turístico. O turismo precisa de inovação, ele está vivendo um momento de século XXI, mas com a cabeça no século XX. A gente está atrasado nas feiras, nos congressos. Vocês vão ver que a base vai acontecer daqui a um mês, daqui a 20 dias, e vocês vão ver que vão repetir o mesmo erro, que é daquela doação farta de material, que aquilo ali vai contra o desenvolvimento da humanidade. Talvez a gente viva uma miopia de achar que só a gente está bem, mas a gente, para estar bem, é preciso que a economia no mundo possa estar bacana, para que a gente possa estar recebendo novos turistas dos mercados principais. E os mercados emissores principais são a Europa e os Estados Unidos. Se a Europa estiver quebrada e os Estados Unidos estiverem quebrados, o que acontece? O Rio de Janeiro recebe menos turistas estrangeiros. Um dólar que, na verdade, está baixo para nós brasileiros. A gente teve um déficit na nossa balança comercial em 2010 que precisa ser percebido. Foram 8 bilhões de dólares de déficit, ou seja, na verdade nós colocamos 7 bilhões recebemos 7 bilhões de dólares e colocamos no exterior 8 bilhões de dólares. É importante que a gente imagine que depois que esse governo passar, eles vão mudar essa marca Brasil, vão mudar o plano Aquarela. E a marca, por definição, mais simples que possa existir, marca é o que marca, não precisa ser consolidado. Independente do governo, é preciso que haja um corpo técnico que mantenha essas colocações, esses planejamentos, e em ação. A gente não pode perder, e o brasileiro tem essa mania de começar as coisas e não terminar. E a gente precisa imaginar que esse cenário de crescimento, ele é um cenário que precisa estar com um grau de consciência muito sério, porque a Europa está em crise, os Estados Unidos está em crise, e como aqui tudo chega mais tarde, a crise chegará depois da Copa do Mundo, eu não tenho dúvida disso. E para isso é preciso que a gente tenha assim, uma capacidade de se reinventar rapidamente, porque na verdade vocês estão amortecidos pelo Google, vocês acham que tem tudo, estão amortecidos por um jornal online que lê só as manchetes
mas não se aprofundam em nada, então ficam especialistas em generalidades. Ou seja, sabem um pouquinho do que todo mundo sabe, e quem sabe todo mundo sabe como se não soubesse nada. Qual é o diferencial competitivo dentro de um universo acadêmico que eu vejo ainda um pouco morto, adormecido? É preciso que vocês se entusiasmem. Não podem se limitar a estudar só o que é dado em sala de aula. Precisamos saber muita geografia, muita história da arte, muita política, muita legislação. Grandes projetos são incentivados, a gente vai ver aqui daqui a pouco Fernando Azugui falando sobre projetos que acontecem paralelamente a essa indústria, né, de eventos. Projetos esses incentivados por leis interessantes, Lei Rouanet, Lei do CMS, Lei do Esporte, Lei de uma porção de leis no Brasil. O turismo está num estágio embrionário, agora que ele foi descoberto. Tem uma porção de bacharel em turismo, uma porção de bacharel em hotelaria, mas falta o operacional, falta o técnico. Os cursos técnicos eles precisam ganhar mais ênfase também. É o sujeito que trabalha no hotel, o mensageiro, o copeiro, o garçom. Esse mercado ainda precisa crescer muito. Vocês terão a capacidade de gerenciar, mas se vocês não tiverem ainda um embasamento interessante para gerenciar, vão gerenciar o quê? Vão ficar disputando vagas com mensageiro. Essa que é a questão. É importante que vocês reflitam nessa questão aqui, ó. Formação sólida. Vocês poderão ter uma certeza, vocês valerão pelo conhecimento que vocês retiverem. Se vocês não se preocuparem com o tempo que investem aqui, com a grana que investem aqui na universidade, né, estão lascados, vão competir, vão ficar reclamando do governo, da crise, da Dilma, do Fernando Henrique, de quem for. Agora, se vocês tiverem um conhecimento sólido, uma base, uma formação sólida em matemática, em finanças, em administração, não precisa ser administrador de empresa para ter formação em administração, não. O que o curso de turismo e de hotelaria não puder prover a vocês, vocês têm que estar correndo por trás, por fora. O que vocês querem fazer? O que vocês querem ser? Será que é só trabalhar numa agência? Será que é só trabalhar no hotel? E quantas vezes, e quantos produtos e serviços vocês já não poderão estar criando ao longo desse tempo? Múltiplas experiências. Quem puder viajar, que viaje bastante. Quem puder fazer uma viagem internacional, que faça. Quem puder fazer uma viagem nacional, que faça, viva essas experiências, participe das feiras, dos seminários, dos workshops. E aí Kotler fala de novo num outro conceito de marketing 3.0. O que é esse marketing 3.0? O marketing 1.0 era o marketing voltado para o produto, onde as empresas fabricavam e vendiam bens e serviços. O marketing 2.0 é o marketing voltado para a questão de relacionamento com o cliente, entendimento de satisfação, desejo, foco no cliente. A gente ainda vive esse momento. O foco deveria ser no cliente, mas o Kotler está à frente de todos nós. Ele fala numa versão 3.0 do marketing. Uma empresa hoje que queira sobreviver tem que pensar não é só no cliente como razão de existência, mas tem que pensar no valor que agrega ao planeta, o quanto ele é sustentável, como ele agrega valor às comunidades locais.